E aí, bando de marombeiros, meu nome é Araújo, cara e rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, e esse vídeo é muito pertinente de trazer porque, mano, vocês veem que eu falo bastante sobre a questão comportamental aqui, né? E uma das coisas que me ajudou bastante, cara, foi entender basicamente como meus vícios comportamentais funcionavam e meio que, cara, dar uma diminuída pra tentar viver melhor em paz, essa é a realidade. E muito disso gira em torno da questão da dopamina, o jejum de dopamina lá e tudo mais, né? Um dos caras que me ajudou muito nesse processo aí, cara, foi o Wesley Delanogari. E chegou até mim esse vídeo aqui, rapaziada, que fala que basicamente jejum de dopamina é um besterol monstruoso. Será mesmo que é, rapaziada? Será? Vamos dar uma olhada nesse corte juntos aqui. E nós veremos esse senhor aqui que eu não conhecia, conheci através desse vídeo, pausei o vídeo pra assistir com vocês. Esse aqui é o Altair de Souza. E o que a pesquisa diz é que ele é um psicólogo e graduando em estatística, atuando como pesquisador de dados e metodólogo, que é uma palavra que eu nem sabia que existia, no Departamento de Psicobiologia da Unifesp, Centro de Comunicações e Ciências Cognitivas da Escola de Comunicações e Artes da USP, ECA-USP, e no Núcleo de Estudos sobre Violência da USP. Bom, cara, siglas esse cara tem aí no meio do trabalho dele, no currículo dele, né? Correto. Então vamos ver o que esse cara está falando sobre jejum de dopamina e por que o jejum de dopamina é uma farsa. Sendo que isso me ajudou bastante, tem alguns pontos que eu gostaria de adicionar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Um pouco de assunto aqui, porque eu quero falar uma coisa que com certeza você tem bastante coisa pra falar, né? Dopamina. A Neurotransmissor. gente tem ouvido muito falar de dopamina é o mal dessa geração, práticas como jejum de dopamina, como domar a sua dopamina. O quanto que esse alarmismo ao redor da dopamina é real e o quanto disso é, nossos queridos da pseudociência usando esse instrumento. Cara, você vê que o cara já vai falar uma parada negativa, porque enquanto um tá falando, você consegue ouvir de fundo ele gemendo pra caramba. Presta atenção, ó. Pseudociência usando esse instrumento. Olha lá. É uma pergunta retórica, né? Tipo, você é a sua dopamina? Não, você tem um monte de funções. Por exemplo, o dopamina é um neurotransmissor excitatório. Por que não é a glutamina? Por que não é a serotonina? Sabe? Por que não é, sei lá, ocitocina? Sabe? Parece que as pessoas entendem o cérebro como se fosse um interruptor, né? Aperta, acende e apaga. Quando nada disso, é muito imbricado. Pra quem não tá entendendo, rapaziada, basicamente, há não muito tempo houve-se um boom de informação sobre dopamina e tudo mais. Eu falei bastante sobre isso aqui, cara, sobre o quanto a molécula do vício, a molécula do quero mais, mas nunca satisfeita, atrapalha, teoricamente, seus comportamentos, te joga muito em uma área de comportamentos viciosos, comportamentos destrutivos, e se você não souber controlar, teoricamente, o que você consome, de tudo, você teoricamente se colocaria numa posição onde você não sentiria muito prazer em fazer coisas que não ficam te estimulando muito, tá ligado? Porque teoricamente o cérebro tem uma plasticidade absurda, então ele se adapta a qualquer estímulo que você der pra ele, né? Então vamos lá. O comportamento tem vários níveis. Então, por exemplo, eu posso aumentar o seu nível de dopamina no seu cérebro, isso não aumenta mais comportamento. Não tem essa ligação direta, tá? E isso é o grande problema da neurociência. A neurociência comete um erro de categoria. Então, por exemplo, quando eu faço um experimento em que eu te dou um remédio, né? E esse remédio aumenta a quantidade de um sinalizador no seu cérebro. Por exemplo, a gente tem um sinalizador no cérebro que é chamado BDNF. O BDNF ele é muito relacionado com crescimento neuronal, com atividade neuronal no sentido de crescimento de conexões, tá? Aí imagina que eu faço um experimento no ratinho, que eu dou um remédio que estimula o BDNF, alguma coisa assim, e o ratinho faz uma tarefa, e aí no final da tarefa eu vejo que aumentou a quantidade de conexões, tá? Legal. Então eu tô estudando uma substância que gera aumento de conectividade dos neurônios, tá? Isso é diretamente relacionado com o comportamento? Não. Porque o comportamento não é só o neurônio. Tem o corpo, a parte motora, tem tudo. Tem um experimento clássico que é com cortisol. Cortisol é um hormônio ligado ao estresse, né? É bem clássico, assim, bem antigo. Você pega 2 ratinhos e dá um choquezinho nele. Quando você dá um choquezinho no rato, ele vai fazer um comportamento que ele fica parado, dá uma tremidinha, chamada freezing, né? Essa é a expressão comportamental de medo, o freezing. E aí, eles fizeram um controle que os dois ratinhos tinham a mesma quantidade de cortisol, tá? E aí você dá o choque. Um deles faz freezing, o outro não. Porque sim. Ou seja, os dois têm a mesma quantidade de cortisol, um faz o comportamento de medo e o outro não. Isso quer dizer que o cortisol é causa necessária, mas não suficiente para o comportamento. Essa é a grande bobagem da dopamina.
Você tem o aumento da dopamina? A grande bobagem da dopamina. Ai, você me pega muito forte falando desse jeito, cara. Você tá me fazendo me sentir muito burro, porque eu estudei bastante sobre isso, cara. É uma causa necessária para algum comportamento, mas não é suficiente, né? Tanto é que, por exemplo, imagina que você vai pegar... você pega o seu braço e levanta, tá? Se eu tivesse Parkinson, meu braço balançaria, né? O que acontece? Para você levantar o braço, você tem que ter ativação, né, de uma certa circuitaria, mas para manter o braço estático, você tem que inibir o movimento de outros músculos. Ou seja, a dopamina atua de uma forma excitatória e inibitória para o comportamento motor, ao mesmo tempo. Então essa coisa de drop de dopamina, misericórdia, para com essa merda. E acho que é importante falar, porque... Rapaziada, essa parte me pegou bastante, porque quando, dentro de todas as partes que eu comecei a estudar, manos, tudo que eu via em relação a vícios, eu via que o que estava por trás dos vícios era a questão, além do gancho emocional, tá? Tem muitos estudos que provam que o gancho químico não é suficiente para prender ninguém em vício nenhum. Existe toda a questão do gancho psicológico e químico por trás do vício, né? E a dopamina, basicamente, eu sempre olho e falo de vícios, principalmente vícios, porque está atrelado à rede social, está atrelado a você ficar mais preguiçoso, a você querer fazer coisas que te estimulam demais e não fazer o básico, que é o tranquilo, entendeu? Que é o que não te deixa tão excitado assim, tão estimulado assim. E tudo que eu vi de informação sempre falou sobre a parte excitatória, mas não sobre a parte inibitória. Eu, pelo menos, não vi conteúdo sobre isso. Isso aqui é bem interessante. O que você está falando não quer dizer que não existam comportamentos, sei lá, compulsórios de uso de videogame, celular, rede social. Uma fala não anula a outra, né? Porque acho que é muito fácil uma pessoa que cai aqui... o cara tá falando que não tem dopamina, minha tia tá viciada em jogo do tigrinho, tá ligado? Uma coisa não anula a outra, né? Uma coisa é um componente... É necessário, mas não suficiente. É um pedaço. Outra coisa. Eu não sei se esse vídeo foi uma indireta pro Wesley Nogares, se os caras fizeram isso aqui, já que meio que, tem essa cartinha na manga, vamos puxar isso aqui pra falar, pra dar esse corte. Mas a real é que, tipo assim, um dos caras principais que levantam a bandeira aí, né, da dopamina, da função dela, é o Wesley, cara. Inclusive tem a comunidade dele, que é o RD, Reservatórios de Dopamina lá, que não sei conta com a presença de mais de não sei quantos mil membros que aprendem e falam... todos os dias sobre conteúdo de psicologia, de conteúdo comportamental, né? E eu acho muito bacana essa parada da comunidade. E é um pedaço pequeno, né? Quando você pega jogo compulsivo, tem uma série de outros condicionantes que tem mais peso, né? O quão apertado de dinheiro você tá, a sua idade, né? Isso explica muito mais do que o raio de uma coisa na sua cabeça. Inclusive, rapaziada, só para adicionar um comentário aqui, o que sustenta que essa questão do gancho químico não é o suficiente para prender uma pessoa em determinado vício? Por quê? Alguns experimentos, na verdade, sociais demonstraram que, eu não sei se foi na Suécia, acredito que tenha sido na Suécia, não lembro ao certo do país que foi feito. Percebeu-se que o consumo de drogas, como, por exemplo, crack, heroína, era bastante alto pela sociedade, cara. E o governo desenvolveu um método, basicamente, para tratar as pessoas como elas são, que são doentes. Eles deram a oportunidade da pessoa usar, seja lá o que fosse, mas de uma forma legal. O governo fazendo isso, e aí essa pessoa vai passar por um programa onde ela vai ser reinserida novamente na sociedade. E o que esse estudo todo constatou, cara, foi que todas as pessoas que foram voluntariamente para essa clínica, que aceitaram esse tratamento, eles tinham uma quantidade X que eles poderiam receber por dia lá, da própria droga, se utilizar da forma correta, esterilizado, tudo certinho. Só que passando por esse programa de reinserção desses indivíduos na sociedade, né? E o que aconteceu, cara, foi que eu acho que 93% dessas pessoas que passaram pelo processo não largaram o vício e não voltaram pro vício novamente. E daí surgiu a frase, na verdade, que é, gente feliz não usa droga. Como eu estava falando sobre a dopamina ser a molécula dos vícios, cabe bastante essa explicação aqui. Dentro desse estudo, um dos resumos que fizeram é que o gancho emocional é um dos ganchos principais para se manter alguém em determinado vício. O gancho químico é forte, mas não é suficiente. E de longe é a única coisa que mantém uma pessoa presa a determinado vício, entendeu? E, por exemplo, esse vício que a gente tem em redes sociais, que a galera atrela muito a dopamina. Nada a ver. Nada a ver. Porque a ideia, assim, a questão não é nem o uso da rede social, é o que você deixa de fazer para usar ela. Sabe? Então, pega o exemplo do TikTok. Tá. Imagina que você tem um trabalho bosta. Você tem um trabalho
ruim. Já né? tive. Não, todo mundo, em geral, passou por isso. Seu trabalho é meio coxa, né? Então você tá meio desmotivado. Aí você pega a sua hora do intervalo, lá, meia hora, fica no TikTok. Aí cada coisinha que vai passando dá uma pequena satisfação. Não dá um drop de dopamina, essa merda, tá? Dá um pequeno senso de satisfação comportamental. É que, na verdade, quando a gente vai passando, não dá um drop, dá um increase, né? Tipo, aumenta. Porque você passa, eu acho que ele se confundiu aqui, você passa, você recebe um vídeo que é dopaminérgico, essa palavra que é bem característica do Wesley, e aí você sente uma excitação, uma animação, porque o vídeo foi engraçado e tudo mais, e isso teoricamente vai te prendendo ali. No começo, a satisfação é maior. Conforme vai passando, você vai entrando numa certa anomia, vai diminuindo, né? Só que pensa assim, você ficou meia hora, nem viu o tempo passar, meia hora lá scrollando. Foi diminuindo a sua capacidade de satisfação, né? Só que você parar de fazer aquilo e voltar para uma coisa que é aversiva, você prefere continuar. Porque mesmo tendo um ganho, é pequeno. Frente a uma experiência negativa de voltar a um trabalho que é chato. E aí você fica procrastinando. Percebe? Você precisa de dopamina para isso? Não, é comportamental. Então eu não consigo fazer um jejum de dopamina. Não, para. Não. Na verdade, isso é chamado autocontrole. A verdadeira métrica é autocontrole. É você ser capaz de esperar para ter um ganho maior no futuro, frente a um ganho menor agora. Isso reforça um dos pontos que eu acredito ter enxergado nesse meu processo aí de autoconhecimento, de descobrir nesse processo de autoconhecimento, da depressão, de ter afundado e tudo mais. Uma das coisas que eu percebi buscando tratamento é que não existe resposta, tá, rapaziada? O que existe, no final das contas, é uma mudança, é um trabalho constante, lidando diretamente, constantemente com dor e sofrimento, até que você se adapte a isso e você consiga enxergar as situações de forma diferente. O que nada mais é do que um processo de adaptação, de mudança de perspectiva de vida, onde determinadas situações que te afetavam e te atrapalhavam muito, por você, através da mudança de comportamento e se esforçar para mudar a sua perspectiva diante daquela situação, ao longo do tempo você começa a ver diferente, então você começa a sentir diferente diante daquilo, sacou? Eu percebi isso. Eu percebi que a resposta não estava em remédio, a resposta não estava em nada disso. A resposta principalmente estava nos meus hábitos, em acordar cedo, fazer cedo, porque me fazia bem. Fazer coisas que me faziam bem, não só me faziam feliz, basicamente, entendeu? Essa é a ideia de autocontrole. Não tem a ver com dopamina, com jejum, com nada disso. Uma galera ganhou dinheiro com isso aí, hein? E tudo... aqui é indireta, hein? Isso aqui veio... Esse é o momento da indireta. Mas tudo gira em torno, e eu sempre falo isso pra vocês, rapaz, acredito eu, da disciplina. Principalmente disciplina. Pela estratégia evangelizadora que a gente falou antes. Então você pega esses dogmas, dopamina, exercício, maromba, o que você quiser, transforma isso em mandamentos. Lembra o fim da razão? Né? A performatividade? Eu vou criar uma nova religião. Ela tem baseado em regras que são bem claras, bem diretas, assim. Você não questiona, porque esses são os preceitos para fazer parte do grupo. E aí, se você entende eles, você vai ser racional. Para poder entender a realidade como ela é de verdade? Não, para pertencer ao grupo. Né? E, na verdade, não é nada além de um processo evangelizador. E tem pessoas que melhoram? Tem. Esse que é o negócio. Por que religião neopentecostal, apesar de você ver que claramente é um negócio zoado, tem gente que melhora e dá testemunho de verdade. Por quê? O cara tá lascado na vida. Não tem dinheiro, não tem autocontrole, droga, cachaça, né? Quando ele entra na igreja, a igreja restringe o ambiente dele. Ou seja, ele não consegue operar, você controla o ambiente, diminui, ele volta a ser um cidadão da Idade Média, em que a religião está controlando. Então, o espaço de variação comportamental dele começa a ficar menor. Né? É como se eu pegasse essa roda da bicicleta e girasse numa velocidade diferente. Cara, que de uma certa forma... Eu acredito, eu não sei, rapaziada, mas eu acredito, eu gostaria muito, cara, de trazer o Wesley aqui, provavelmente ele não aceitaria, não sei se ele gostaria de vir falar sobre isso, até porque ele tá sendo puxado por uma polêmica aí que nem citaram o nome dele, mas a gente sabe que ele é um dos maiores representantes dessa bandeira aí. Eu gostaria muito de conversar com ele sobre isso. Por quê, rapaziada? Nessa parte aqui, eu acredito que eles estão falando de duas coisas completamente diferentes. Porque eu enxergo a questão da disciplina, a questão comportamental que ele está dizendo, porque eu vivo isso na prática, eu sei o quanto isso muda e salva vidas, mas tem a questão também de que, quando o cara não tem essa disciplina e ele tem todos esses comportamentos ali, né, dopaminérgicos, vamos colocar assim, eu acredito que no final das contas, o que faz com que esse cara não mude a situação dele, não é só a falta de disciplina, é todo o cenário que contribui para que a falta de disciplina dele seja um fator não controlável, vamos colocar assim. Quando o cara meio que já tem a disciplina e cai, ok, esse argumento que talvez sustente, eu acho. Posso estar errado, tá, rapaziada? Posso estar falando de burrice aqui, mas
Eu não sei se ele tá falando da mesma coisa, porque a dopamina é a molécula da motivação. É a molécula por trás do vício, mas é a molécula da motivação também. Como você vai ter disciplina se você não for motivado? Como você vai fazer o que tem que ser feito se em alguns momentos você não estiver motivado o suficiente para isso? Pensa só se você estiver tão desmotivado ao ponto que para você para de fazer sentido ter disciplina, sacou? E tem casos assim. Por isso que eu acho que nesse caso é multifatorial. E o que ele está dizendo aqui, eu não sei se é do mesmo assunto. Funciona. É uma bosta, mas funciona, né? No curto prazo, funciona. A pessoa melhora, né? O problema é que ela não entende o mecanismo. Ela não entende esse mecanismo, que na verdade você pega um indivíduo que tem muitas possibilidades de se comportar, coloca ele num ambiente restrito, de religião, de coisas, né, bem restritas, de dar o seu dinheiro, né? Dá lá 10% todo mês. Ah, mas eu só ganho R$100. Dá R$10. Porque aí você começa a trabalhar com a falta. E você vai sofrer. Sofre, mas chega uma hora que você começa a regular, né? E você aprende comportamentalmente, porque o ambiente é restrito, né? Como você não é capaz de explicar que isso é um mecanismo de restrição ambiental, que podia ser com religião, mas podia ser com qualquer coisa, como você não entende isso, você atribui ao religioso. E aí dá testemunho e traz mais pessoas, vira um esquema de pirâmide. E aí um dia a bolha estoura e tá lá gravando um vídeo fantasiada de Branca de Neve com um filho e um anão. Percebe? Então, esse esquema de restrição do ambiente para você regular o seu comportamento ajuda. Ajuda bastante. Só que talvez não segure. Não segura. Ajuda no curto prazo. Mas para segurar, você tem que perceber que isso é um método que está ajudando você a se observar. Se você começa a perceber que isso é um método que ajuda você a se observar, você começa a evoluir cientificamente, aí não depende mais desse método. E aí a gente chega num ponto muito importante, que é a importância da terapia, né? Não importa a linha. Não importa a linha. É mesmo? Não. Dane-se. Porra, esse cara veio pra quebrar conceito, mano. Como assim? Não importa a linha de terapia que você pratica, velho. Porque a psicologia é tão ruim que você nivela por baixo. É verdade. O povo que me pega muito. Toda vez que você fala isso. Não, você quer me cancelar, pega 100 e senta aí, velho. Porque não dá, porque assim, eu não fico reclamando de fora. Tipo, eu dou solução, eu dou minha disciplina, uma galera da psicologia faz. A galera da graduação que faz as minhas disciplinas estão no YouTube, é online. O cara melhora. Ele vê a graduação diferente, sabe? Então, assim, eu dou a solução e dou. Encerrei porque a bateria estava acabando. O vídeo era principalmente para trazer esse ponto de raciocínio e reflexão aqui sobre essa questão da dopamina, mano, porque eu concordo bastante sobre essa questão comportamental, porque eu sei o tanto que você mudar um pouco a sua rotina, sair do seu ambiente, isso muda. Inclusive, existem muitas estratégias aí, cara, muita literatura sobre isso. Para esses coaches que trabalham com PNL, com programação neurolinguística, que vendem cursos e métodos e imersões, eles basicamente vendem uma mudança completa, radical mesmo, a gente fala que é você ir diretamente na raiz do problema. Você pega a pessoa, você tira ela de tudo que está influenciando ela, coloca numa restrição de todos os estímulos da rotina dela 100%, tudo aquilo que caracteriza as sensações dela no dia a dia, deixa ela em um novo ciclo de ações que estão voltados para uma certa disciplina, que estão voltados para você estar mais conectado com a busca de um objetivo e meio que instalam isso como se fosse um hábito. Perpetuar nisso aí depois, rapaziada, é bem difícil. Mas a partir do momento que isso se torna um hábito, que é o que os coaches fazem, eles tiram, como eu tô falando, eles tentam mudar a força, instalar a força na sua rotina, um certo hábito que vai mudar a sua forma de raciocinar e enxergar a vida ali pra frente, entendeu? Eu acho que teve esse corte aqui foi feito planejado, como indireta pro Edson Dalla Nogari, e eu queria saber o que vocês acham, beleza? Olhar essas questões da dopamina, o cara me ajudou muito, e eu queria saber se ajudou vocês também. Se inscreve no canal se não for inscrito, vejo vocês no próximo vídeo, esmago o gostei aí embaixo se esmagou ainda, comenta a opinião, vejo vocês em breve, valeu, falou e fui.